Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do Papa São João Paulo II. No nosso último encontro, nós entramos no capítulo 3º, né, deste documento, que tem como título Para não se desvirtuar a cruz de Cristo. É uma passagem da primeira carta aos Romanos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Aí ele vai trabalhar em cima do bem moral para a vida da igreja e do mundo. Nós estudamos aí nosso último encontro, então, sobre essa verdade, né, de Cristo. Cristo é a própria verdade. Cristo é a verdade encarnada. Nós ficamos de ver isso hoje. Pilatos pergunta para Jesus, depois de mandar flagelar Jesus, eles trazem Jesus de volta, já tinham colocado a coroa de espinhos nele, ele estava muito, muito, muito machucado, muitas dores, chagas abertas imensas, todo ensanguentado. Então tinham judiado muito, tanto é que Pilatos até assusta de ver Jesus, é tanto que judiaram dele, né? Porque naquela época as chicoteadas que podia se dar numa pessoa não podia chegar a 40, então chegava até a 39. Agora, claro que as pessoas de tanta dor desmaiavam, chegava a desmaiar de tanta dor. Agora com Cristo, eles exageraram. Além de não ser uns chicotes comuns, né? Tinham nas pontas ossos de carneiro, de ovelha, em forma de conchinha. E esses ossos então entravam na carne e arrancavam a carne. E, bom, você sabe, né? Judiaram muito de Jesus, colocaram aquela... Cravaram, né? Cravaram, não é colocar. Cravaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Tanto é que os espinhos perfuraram o seu crânio. E um dos espinhos longos perfurou um olho de Cristo e ele ficou cego daquele olho. Então, quer dizer, ele estava numa situação aí terrível mesmo. E aí ele é apresentado a Pilatos daquela forma. Pilatos ainda quer conversar com Jesus, você imagina, né? Quando nós estamos com uma dor de cabeça, a gente não quer que ninguém converse com a gente, não é verdade? Quando estamos com algum outro tipo de doença, alguma dor, alguma coisa anormal, seja no nosso corpo, perna, braço, até mesmo na nossa respiração, enfim, não queremos conversar. E ainda Pilatos, naquela situação que estava Jesus, ainda conversou com Jesus e Jesus deu atenção a ele. Pilatos perguntou para Jesus, porque Jesus disse que o reino dele é o reino da verdade, né? Que ele veio aqui para pregar a verdade. E daí Pilatos pergunta: o que é a verdade? O que é a verdade? Emerge também da desoladora perplexidade de um homem que frequentemente já não sabe quem é a verdade, de onde vem, para onde vai. Ou melhor, a pessoa não sabe quem é, de onde vem, para onde vai, né? Então isso nós já vimos. Estou só puxando aqui um fiozinho, né, do nosso último programa. E é assim que não raro assistimos a tremenda derrocada da pessoa humana em situações de autodestruição progressiva. Vimos isso também, né? Se fôssemos dar ouvido a certas vozes, parece que não mais se deveria reconhecer o indestrutível caráter absoluto de qualquer valor moral. Está patente, então, aos olhos de todos o desprezo da vida humana, já concebida e ainda não nascida. A violação permanente de fundamentais direitos da pessoa, a destruição iníqua dos bens necessários para uma vida verdadeiramente humana. Então vamos ver isso daqui. Está patente aos olhos de todos o desprezo da vida humana, já concebida e ainda não nascida. Que desprezo da vida humana é essa que o Papa está falando? Quando eu não respeito o outro, não respeito os direitos do outro. Por exemplo, quando o homem, que fisicamente é mais forte do que a mulher, então ele submete a mulher para fazer o que ele quer.
Então ele escolhe alguma mulher aí na rua, seja lá de que forma for, e quer possuir aquela mulher violentamente, sexualmente, fazer o mal àquela mulher, porque ele é mais forte, ele vai então, claro, prendê-la ali e ela não consegue resistir, não é verdade? Por causa da força do homem. Então, quer dizer, onde está o respeito para com a pessoa humana? Então, alguns homens então perderam o respeito à pessoa humana? Perderam o respeito? Sim, perderam. Muitos perderam. Aí vai falar que é psicopata, que está doente, que mentalmente não está bem. Pode até ser que seja isso, sim, em alguns casos. Mas em outros casos não é nada disso. A pessoa tem plena consciência do que está fazendo e ela quer fazer aquilo. Porque ela acha que ela pode fazer, que mulher é para isso mesmo. Então, quer dizer, não conhece os direitos, não sabe os direitos da pessoa e mesmo se soubesse, não respeitaria. Então aí está. E isto estamos falando aqui de parte, aí uma parte bem forte, né, no caso de estupro e etc. Né? Agora, o desprezo da vida humana também. Nós desprezamos a nossa vida quando nós nos damos aí ao vício da bebida, ao vício das drogas, ao vício de ficar na farra, de não dormir o tempo suficiente, beber. Então, quer dizer, fazer da sua vida aí apenas do prazer mundano. Então eu vou tirando a minha saúde, vou diminuindo os meus anos de vida que eu teria aqui na Terra. Então eu mesmo já vou diminuindo, porque eu vou fazendo com que meu corpo seja destruído pelos meus desejos e vontades. Então, respeito à vida humana. Também o desprezo da vida humana nós podemos entender quando eu não mais respeito aquele que está acima de mim em dignidade humana. Dignidade humana, por exemplo, o professor. Antigamente o professor entrava na sala de aula, os alunos levantavam. Os alunos se levantavam para receber o professor. E tinha o maior respeito para com o professor. Minha esposa é professora, agora aposentada, mas teve aluno que se levantou e bateu nela na classe. Quer dizer, onde está o respeito para o professor? Acabou. Sumiu o desprezo ou o respeito. Então, os professores, pelo contrário, muita gente despreza, não é, as pessoas. E assim, eu vou dizer sucessivamente, né? Às vezes, na própria igreja, temos notícias de um padre, né? Um padre que cometeu algum problema, algum delito, pedofilia, seja o que for. Então, por causa daquele que cometeu, nós generalizamos, então passamos a não respeitar mais nenhum padre. Entende? Isso no que diz respeito aí ao desprezo da vida humana. Também desprezo da vida humana quando os governadores, prefeitos, os que estão em autoridade pública, estão liberados, eles têm, por exemplo, o poder nas mãos de corrigir o salário dos funcionários. Por exemplo, funcionário público, seja polícia militar, seja professores, todos que trabalham na rede pública, enfim. Então recebe o salário aí do governo. E nós vemos aí, entra governo e sai governo, quer dizer, todo ano teria que ser corrigido o salário, evidentemente, porque todo ano as mercadorias vão subindo, o ano todo sobe a mercadoria. Então teria que ser corrigido o salário, evidentemente. Assim como os impostos são corrigidos. Então, por exemplo, IPTU, né? O IPTU é um imposto da cidade. Então, quer dizer, todo o ano sobe o IPTU. Mas eu pergunto, todo ano sobe os salários das pessoas que trabalham nas prefeituras? Será que sobe todo ano? Bom, da prefeitura eu não sei, mas do estado eu sei, porque minha esposa é professora aposentada, e no caso aí já fazem mais de 8 anos que ela não tem 1% de aumento. 1%. E na época da pandemia ainda o governador ainda tirou um pedacinho, né, do salário, disse que era para ajudar aí os problemas com a Covid, etc. Mas também não devolveu. Então quer dizer,
onde está o respeito com a pessoa humana? Então é um desprezo. É um desprezo para com aqueles que estão na ativa ou que estão aposentados, não importa, mas é para com todos o desprezo. Então isso sim é uma violação. Quando a pessoa não respeita os direitos que o outro tem, porque o salário é um direito a ser corrigido anualmente, né? Então, se eu como governador, como prefeito, como presidente, não estou respeitando aquele acordo que nós temos, né, de empregado e patrão, então estou violando os direitos daquela pessoa. Outro momento aqui também que ele fala é a destruição iníqua dos bens necessários para uma vida verdadeiramente humana. Destruição iníqua dos bens necessários. Quer dizer, eu vou então também subtraindo, tirando das pessoas, por exemplo, como prefeito, como governador, tem que construir escolas, creches, melhorar o arsenal da polícia militar. Nós temos, como governador, como prefeito, nós temos que criar hospitais, clínicas, totalmente grátis, claro, que o povo paga muito imposto. Então, quer dizer, aí temos que ajudar. Então, mas o governo faz isso? Dificilmente. Quem que acaba ajudando, então, são as igrejas, as pastorais. A Igreja Católica, por exemplo, ajuda muita gente com as suas pastorais. Pastorais da criança, pastoral do menor, pastoral do idoso, os vicentinos, né, que dão as cestas básicas, que visitam as casas. Então, quer dizer, a igreja mesmo promove aquilo que o governo, vamos supor, deveria promover. Ajudar as pessoas de rua. Então as comunidades que entram ajudando. Nós temos a comunidade da Aliança de Misericórdia e outras comunidades que se dirigem às pessoas de rua, drogados, sejam prostitutas, sejam sem teto, seja o que for. Eles vão e ajudam. A Toca de Assis também faz esse trabalho. Então a igreja assume isso, porque a igreja existe para dar dignidade à pessoa. A igreja existe para mostrar a verdade de Deus, que Deus ama todos e que não pode haver necessitado algum, não pode haver necessitado nenhum. Mas nós vemos a pobreza mundial em que estado se encontra. Pobreza mundial. Então aí criam-se ONGs, pastorais, como eu já disse, movimentos que vão ajudar essas pessoas que vivem debaixo de tendas, vivem debaixo de árvores, debaixo de pontes, vão ajudar. O que deveria ser ajudado, então, pelas autoridades governamentais. Daí a igreja entra para devolver a dignidade, pelo menos a dignidade humana da pessoa. Que devolver a dignidade humana já é bastante coisa, né? Bastante coisa. Como aquele filho que foi embora, gastou todo o dinheiro da herança, moeu tudo, como dizem na gíria, né? Moeu tudo, toda a herança. E depois ele foi recebido pelo pai. Ele estava descalço, estava quase nu, tinha vendido o anel que ele tinha como filho daquele homem, né, pertencente àquela família. Ele não tinha mais nada, nem dignidade ele tinha. O pai devolve a dignidade daquele filho pródigo, falando o quê? Coloca sandálias nos pés, porque quem andava descalço era escravo. Escravo não tinha dignidade nenhuma. Então, primeiramente, já coloca a sandália nos pés, já não é mais escravo. Já tem uma dignidade humana. Naquela época era assim. Coloca um manto novo sobre ele, roupas novas. Coloca anel no dedo, quer dizer, ele é da minha família, ele pertence a esta família. E vamos matar um novilho e vamos fazer festa. Porque esse meu filho estava morto e voltou à vida. Então, nesse sentido que o Papa está aqui dizendo para nós, não é?
a violação permanente dos direitos fundamentais da pessoa e a destruição iníqua dos bens necessários. Bens necessários são destruídos. São destruídos. Quanto que nós vemos, né, nos noticiários aí, obras imensas que eram para ajudar, colaborar, fazer um hospital. No entanto, estão paradas lá há 10 anos, o dinheiro foi embora. Não é? Então isso daí é uma violação. Violação e destruição iníqua dos bens necessários para uma vida verdadeiramente humana. Mas algo de mais grave aconteceu. Mais grave que isso ainda. Aconteceu. O homem já não está convencido de que só na verdade pode encontrar a salvação. O homem não está convencido disso, de que só na verdade ele pode encontrar a salvação. E a salvação só se encontra na verdade, porque a verdade é Cristo. E a salvação só vem de Cristo. Não existe outro que morreu por nós na cruz. Não existe. Pode procurar quem você quiser. Fundadores de grandes religiões. Aí, por exemplo, Maomé. Maomé morreu e não salvou ninguém. O Buda, que é tão amado lá no Oriente, então o Buda também morreu. Aliás, tem uma frase do Buda quando ele estava para morrer. Ele chamou os seus discípulos mais de perto ali e disse: olha, eu trouxe vocês até aqui. Não é verdade? Eu ajudei vocês, eu aconselhei vocês, eu ensinei o caminho da paz para vocês, não é? Agora daqui para frente cada um se vira sozinho. Porque eu estou morrendo. Não posso ficar mais com vocês. Essa foi a frase de Buda. Agora a frase de Cristo é um pouquinho diferente da frase de Buda. Cristo diz assim: eu vou para a morte, não é? Mas eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês todos os dias. É bem diferente, né, a resposta de Cristo e a de Buda. Não é verdade? Então aí está. Jesus é a própria verdade e ele nos traz a salvação. Ninguém mais traz a salvação. Só ele. Então o Papa está dizendo aqui que o homem aqui no sentido gênero humano, homem e mulher. Então o ser humano já não está convencido de que só na verdade pode encontrar a salvação. A força salvadora do verdadeiro é contestada, confiando à simples liberdade, desvinculada de toda a objetividade, a tarefa de decidir autonomamente o que é bem e o que é mal. Então, quer dizer, o homem não quer mais saber da verdade que a igreja prega, que é a verdade de Cristo. Portanto, o homem não quer saber de Jesus Cristo. Ele quer saber dele mesmo. O que ele pode fazer para ser mais rico, para ser rico ou mais rico, para ter poder, autoridade, para fazer o que quiser, comprar o que quiser. E fazer o que quiser com o seu corpo, com a sua vida. Ele pode julgar o que é bom, o que não é bom. Depende da vontade dele. Depende da vontade dele. Isso chama-se relativismo. Foi detectado há pouco tempo aí por muita gente o mal do século. Muitos teólogos, quer dizer, a maioria dos teólogos, né, juntamente com os papas que pertencem a esse nosso século, chegaram a essa conclusão. Que o mal do nosso século, o século passado, portanto, né, e continua este também, o mal do nosso século, então, é o relativismo. O que é o relativismo? O relativismo são coisas que eu vou resolvendo no meio do caminho. Eu não tenho uma objetividade concreta. Eu não tenho algo a ser cumprido, algo a ser alcançado em benefício do próximo e, consequentemente, para a minha salvação. Eu não tenho isso. Não, eu vou caminhando de acordo com os meus pensamentos, com os meus desejos. Não com os pensamentos de Deus, que é amar o próximo, servir ao próximo, ajudar o próximo no que eu puder. Então, esses são os pensamentos de Deus,
que agora o homem deste século não quer aceitar isso. Não aceita esses pensamentos de Deus. Ele quer fazer o que é vontade dele, o que é desejo dele, o que é bom para ele. Então, é relativo. Tudo se torna relativo. Filósofos começaram a espalhar isso, a pregar, a ensinar isso. Tudo é relativo. E olha, eu digo a você, a verdade não é relativa. O bem e o mal não são relativos. Mas o homem de hoje, que eu digo homem e mulher, então, claro, eles vão relativizando as coisas. Por exemplo, já ouvimos falar isso, de pessoas, de pai e mãe, que quando os filhos começam a namorar, então eles já começam a ensinar sobre usar camisinha, aquela coisa toda, porque o sexo está liberado. Agora, tem pai e mãe que, atendendo a isso, tendo esse tipo de pensamento, traz a filha com o namorado e fala, olha, esse quarto então é de vocês aqui, vocês podem ficar aqui e usá-lo. Quer dizer, traz a filha com o namorado para usar o quarto para fazer então aí a transa sexual, né, deles, ok? Quer dizer, por quê? Porque, mas é hoje em dia. Aí você vai conversar com uma pessoa dessa, né, com um pai desse, uma mãe desse tipo. O que eles falam? Mas é que hoje em dia, né, o sexo aí todo mundo faz mesmo, está liberado, não é verdade? Então para que eles vão ficar fazendo escondido por aí, sem segurança? Pelo menos faz aqui em casa. Está seguro aqui em casa. Entende isso? Então, se o modismo, se o mundo está pregando isso, então eu vou adequar a minha vida para que as coisas aconteçam de um modo melhor, no meu modo de pensar. Então isso faz parte do relativismo. Pecados, por exemplo, o pecado sempre é pecado, sempre foi, sempre será. Mas tem muita gente que relativiza também o pecado. Por exemplo, roubar um pouquinho, roubar R$10, R$100, não é pecado. O pecado seria se eu roubasse 1 milhão, 10 milhões, aí seria pecado. Mas R$100, R$200, roubar de uma empresa que não vai nem fazer falta, isso não é pecado. Então, estou relativizando as coisas. Estou criando para mim um modelo novo de vida. Não estou buscando na verdade, na única verdade completa, absoluta, que Jesus trouxe do céu para nós. Não estou buscando aí. Estou buscando em mim mesmo, nos meus pensamentos, nos meus devaneios, nos meus desejos e nos desejos que o mundo prega, que o mundo ensina. A força salvadora do verdadeiro é contestada confiando a simples liberdade. Então, eu estava falando isso. Desvinculado de toda objetividade. Então, não tenho mais objetivo. Não tenho mais. A tarefa de decidir autonomamente o que é bom e o que é mal. Este relativismo gera, no campo teológico, desconfiança na sabedoria de Deus, que guia o homem com a lei moral. Então, quer dizer, eu não vou mais procurar Deus, porque, imagine, eu vou confiar em Deus agora? Deus está lá no céu, longe de mim, ele não vive a minha vida, por que eu vou buscar a Deus? Aquilo que a lei moral prescreve contrapõe-se às chamadas situações concretas, no fundo deixando de considerar a lei de Deus como sendo sempre o único verdadeiro bem do homem, o verdadeiro bem do ser humano. O único verdadeiro bem do ser humano é Deus. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Filho encarnado, Jesus Cristo. Então, este sim é o único e verdadeiro bem do homem. Eu posso ter casa, posso ter carros, posso ter filhos, esposa, a esposa pode ter seu marido, posso ter pai, ter mãe, tudo bem. É a nossa vida aqui nesse planeta, né, na Terra. Ok, são bens que eu tenho. São bens que eu tenho, sim. Agora, esses bens um dia se acabam. O próprio ser humano, né, o que está unido para sempre, o homem e a mulher, um dia vai ser desvinculado.
Quando, por exemplo, eu com a minha esposa habitarmos no céu, lá não haverá necessidade de sermos marido e mulher, de gerarmos filhos, etc. Isso não vai acontecer mais no céu. Não haverá. Isso foi para este tempo, para esta vida terrena, que Deus instituiu assim. Lá no céu não será preciso desta forma. Ok? Então, eu tenho que me comportar, então, como um cidadão do céu. Avaliar os bens de Deus que Ele me trouxe, entendê-los, considerá-los e vivê-los. Aí sim, eu viver os bens divinos com a minha casa, família, amigos, vizinhos, parentes, pessoas do trabalho, viver esses valores divinos. Esse é o bem verdadeiro de Deus. Esse é o bem que permanece. As suas ações, as suas atitudes, elas permanecerão para sempre. Então, por isso que as nossas atitudes têm que ter como base o ensinamento de Jesus Cristo. Porque se as nossas atitudes não têm como base o ensinamento de Jesus Cristo, então eu criarei a minha vida, eu montarei a minha vida sobre a mentira. E a mentira, que é filha de Satanás, como diz Jesus, né, porque ele fala que Jesus é o pai da mentira. Bom, então, se ele é o pai da mentira, a mentira é filha dele, filha do diabo, não é? Então está, se eu permanecer na mentira, na ilusão, nesse relativismo, na destruição das pessoas, dos bens das pessoas, não respeitando, etc., então eu tenho como base o pecado. Então, como eu disse a você, tudo que eu faço aqui é eterno. Tudo que eu faço aqui é eterno. Então, se minha vida foi concebida, gerada e criada no pecado, então eu ficarei no pecado para sempre. Mas se minha vida foi moldada no amor, no perdão, na misericórdia, respeitando o outro, buscando a verdade de Cristo, então eu viverei na eterna verdade. É assim que o Papa está colocando aqui para nós. Tudo bem, querido irmão, querida irmã? Vamos fazer a oração final a Nossa Senhora. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.